Eu nunca recebi. Foi só isso que eu disse. Uma frase, 4 palavras, ditas em um tom de voz suficiente para se sobrepor ao tilintar das taças de champanhe e à música ensurdecedora que ecoava das caixas de som no telhado do nosso prédio de escritórios no centro de Denver. Nosso CEO, Preston Garrett, um homem que usa gel de cabelo demais e tem pouca ética, acabará de erguer seu copo em minha homenagem. Meu nome é Caleb Brooks. Tenho 48 anos e venho construindo a espinha dorsal da Dataflow Systems há 18 anos. Preston estava brindando a mim na frente de toda a empresa em nossa festa anual de primavera. Para Caleb, exclamou ele, radiante, olhando para a multidão como um apresentador de programa de auditório. Ele alcançou todas as metas neste trimestre e garantiu aquele gordo bônus de $32.000. Parabéns! Seguiram-se aplausos. Risos. Cheguei a ouvir alguém da equipe de vendas gritar, paga bebidas para todos nós, Caleb. Eu não ri. Não levantei meu copo. Apenas olhei para Preston do outro lado do terraço, encontrei seu olhar e disse aquelas 4 palavras. Eu nunca o recebi. E foi aí que a festa acabou. Não desabou exatamente. Foi sangrando lentamente em silêncio. O diretor financeiro, Lance Murphy, que sempre cheira a dinheiro antigo e antiácido, se contorceu com tanta força que quase derramou a bebida. A diretora de RH, Brooke Martinez, começou a tossir no guardanapo como se tivesse esquecido de repente como se come coquetel de camarão. Até o estagiário que cuidava da mesa de sobremesas parou de cortar o cheesecake e ficou olhando fixamente. Preston, para seu crédito, não hesitou. Ele apenas deu aquela risada falsa que usa quando os investidores perguntam sobre relatórios atrasados. Ah, sempre modesto, Caleb. Bom, já está no sistema. O departamento de folha de pagamento já deve ter processado. Pisquei uma vez. Verifiquei esta manhã. Nada foi depositado. Brooke emitiu um som entre uma risada e um espirro. Vou pedir para o departamento financeiro analisar isso na segunda-feira de manhã, disse Preston, com a voz um pouco animada demais. Agora, vamos aproveitar a noite. Vocês merecem comemorar. Tenho certeza que sim, eu disse. Só quero saber o que estou comemorando. E com isso, coloquei meu copo no chão, ainda cheio, e saí do terraço. Deixei Preston lá parado como um balão murchando. Ele continuava sorrindo, mas dava para ver as bordas do sorriso começando a rachar. Olha, eu não chorei no elevador. Não gritei no volante nem mandei um e-mail furioso. Simplesmente dirigi até meu apartamento em Capitol Hill, fiz um sanduíche e abri meu laptop. Então comecei a extrair os arquivos. Porque a verdade é a seguinte, eu não estava confuso. Nem mesmo chocado. Eu estava preparado. Há 3 meses, pedi uma cópia do meu contrato de trabalho original para fins fiscais, expliquei. O departamento jurídico me enviou sem hesitar. Salvei o documento em uma pasta intitulada Caso eles façam alguma burrice. Essa pasta continha outros 27 documentos, faturas de fornecedores que eu havia sinalizado, memorandos internos que eu não deveria ter visto, um PDF de 2 anos atrás intitulado Alocações de Bônus, Discricionariedade da Diretoria, uma planilha mostrando realocações orçamentárias que por acaso desviaram $32.000 do meu departamento para desenvolvimento diverso aprovado pelo próprio Preston e um dos meus favoritos. Uma captura de tela de uma mensagem do Slack onde Lance perguntava-se: estava tudo bem pagar o bônus do primeiro trimestre do Caleb por fora para cobrir a viagem a Scottsdale? Pagamento fantasma. Scottsdale. Eu poderia ter rido se não estivesse tão completamente exausto. Veja bem, eu não cheguei onde estou fazendo barulho. Eu não sou do tipo que bate na mesa ou lidera cânticos motivacionais. Eu sou do tipo que resolve as coisas de forma discreta, eficiente e sem drama. Quando todo o nosso banco de dados de clientes entrou em colapso há 3 anos, eu o reconstruí em um fim de semana enquanto a gerência jogava golfe. Quando nossa segurança foi violada no ano passado, corrigi as falhas antes mesmo que os hackers percebessem que haviam sido bloqueados. E quando pessoas como Preston se esquecem de que silêncio não significa impotência, é aí que as coisas começam a desmoronar.
Enviei um e-mail antes de ir dormir. Apenas um. Sem anexos, sem explicações, apenas o assunto. Cláusula 7.4. Notificação de invocação. E, para deixar claro, eu mesmo escrevi essa cláusula há 3 anos. Inseri-a no meu contrato depois de ver muitos jovens ambiciosos receberem apertos de mão e benefícios por projetos que eu entreguei. O RH nunca a leu. O departamento jurídico deu uma olhada rápida. Preston assinou durante uma crise orçamentária enquanto devorava um pad thai em uma chamada de Zoom. Cláusula 7.4. A não distribuição do bônus de desempenho dentro de 10 dias úteis após a confirmação da conclusão da etapa confere ao funcionário o direito de iniciar os protocolos de proteção de dados confidenciais sem aviso prévio. Eles tinham se esquecido disso. Eu não tinha. E agora eu tinha acabado de virar a primeira peça de dominó. A manhã de segunda-feira cheirava pânico e café queimado. Não que alguém fosse admitir isso. À primeira vista, o escritório da Dataflow Systems era o seu purgatório bege de sempre. Pessoas caminhavam apressadamente entre as salas de conferência com paredes de vidro. Telefones tocavam com uma urgência exagerada e, em algum lugar no corredor, alguém fingia rir de algo no Slack. Mas por baixo do zumbido fluorescente, algo havia mudado. Pude sentir isso no momento em que entrei no prédio na rua 17. Às 9h12, Brooke, do RH, já tinha passado 2 vezes pela minha mesa com a desculpa de só dar uma olhada. A blusa dela ainda tinha glitter da festa na cobertura. Parecia que ela não tinha dormido. Ei, Caleb, disse ela, animada demais. Que estranho esse negócio do bônus. Provavelmente é só a folha de pagamento que está atrasada, né? Você sabe como é esse sistema novo? Nem me dei ao trabalho de levantar os olhos do monitor. Claro, eu disse. Provavelmente. Às 10h03, recebi o e-mail que estava esperando. Assunto: acompanhamento da revisão do contrato, urgente. De Diana Wells, advogada principal. Ela me pediu para participar de uma reunião de revisão jurídica às 10h30 em ponto. Sala de conferências pequena. Só nós duas. Não precisa trazer nada, dizia o e-mail. Então eu trouxe tudo. A sala de conferências cheirava a desinfetante à base de limão e medo. Diana já estava sentada quando cheguei, pontualmente às 10h30, com os dedos cerrados como se tentasse conter fisicamente seus pensamentos. Ela não me ofereceu café. Não sorriu. Gesticulou para a cadeira à sua frente como se eu estivesse ali para discutir um testamento. Ela segurava uma cópia impressa do meu contrato no colo, as páginas estavam levemente amassadas, com um post-it rosa marcando a página 7. Sentei-me, coloquei minha pasta de couro sobre a mesa e esperei. Diana pigarreou. Caleb, você já utilizou a cláusula 7.4 alguma vez? Não, eu disse, mas a cláusula é válida. Assinada, rubricada e com data e hora registradas. Você encontrará a cópia de segurança no repositório de contratos. O RAS do documento é Caleb B. 746B. Ela piscou. Continuei. Foi adicionado como condição para a continuidade do emprego durante a reestruturação do 3º trimestre de 2020. Eu mesmo redigi, mostrei a um consultor externo e o enviei ao departamento jurídico para incorporação. Preston o aprovou durante o almoço em 12 de outubro. Disse que soava descolado e assertivo. Diana olhou para baixo novamente, virando para a página marcada. Ela leu a cláusula em voz alta lentamente, como se cada palavra fosse um aviso que ela tivesse ignorado. Cláusula 7.4. A não distribuição do bônus de desempenho dentro de 10 dias úteis após a confirmação da conclusão da etapa confere ao funcionário o direito de iniciar os protocolos de proteção de dados confidenciais sem aviso prévio. Sua voz foi ficando mais fraca ao chegar ao fim. Ela olhou para mim, pálida. Você está dizendo que invocou isso ontem? Eu sou. E esses protocolos? Ela hesitou. Eles não são apenas simbólicos, são camadas, eu disse calmamente. Chaves de criptografia rotacionadas, permissões de acesso revogadas, tokens de autenticação expirados.
Pense nisso como um interruptor de segurança digital. Todos os sistemas que construí ao longo de 18 anos agora exigem minha autorização pessoal para funcionar. A caneta escorregou ligeiramente de seus dedos. Acenei com a cabeça em direção à minha pasta. Protegido sob autoria individual até que o bônus seja legalmente cumprido. Página 10 do adendo da cláusula. Você o encontrará autenticado em cartório. Ela me encarou por um longo momento, sem mais tentar esconder o tremor em seu maxilar. Preston disse que mencionou o bônus na festa por gentileza. Ele presumiu que já tivesse sido pago. Não tinha. Você já falou com o departamento financeiro? Falei com meu banco. Falei com o departamento de folha de pagamento. Revisei todos os depósitos desde 1º de janeiro. Cheguei a consultar os registros de lotes ACH de todo o primeiro trimestre. Meu bônus não está lá. Ela se levantou, caminhou até o telefone de conferência e discou um número interno. Tragam o Preston aqui agora. Ficamos sentados em silêncio por 3 minutos. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio, o zumbido do ar-condicionado no prédio de escritórios em Denver, a respiração de Diana acelerando como a de uma corredora prestes a desmaiar na linha de chegada. Preston entrou de repente como se estivesse invadindo um programa de auditório. Qual é a emergência? Perguntou ele, ofegante e ainda com um shake de proteína na mão. Diana se levantou e entregou-lhe o contrato. Sem formalidades, sem preâmbulos. Você assinou isto. Você ativou isto. Ele folheou as páginas com o mesmo entusiasmo teatral que usa em assembleias de acionistas. Então parou. Leu a cláusula. Piscou. Espera aí, isso é real. Muito, eu disse. Pensei que fosse tipo, uma demonstração de força. Uma frase de efeito para negociação. É uma cláusula, eu disse. E ela foi acionada. Preston ergueu o olhar, com o maxilar cerrado. E daí? Vocês estão bloqueando nossos sistemas por causa de um bônus? Diana o interrompeu antes que eu pudesse. Não, ele está legalmente autorizado a iniciar ações de proteção contra a estrutura proprietária que ele criou. Isso inclui muita coisa, Preston. Inclusive protocolos operacionais. Seu rosto empalideceu. Você está me dizendo, disse ele lentamente, que ele poderia nos impedir de acessar os sistemas que construiu. Não, respondi. Você já perdeu o acesso. Os protocolos entraram em vigor à meia-noite de domingo. O prazo de 10 dias úteis expirou na sexta-feira às 17 horas. O período de tolerância terminou à meia-noite. Preston parecia ter perdido o chão debaixo dos pés. Diana apenas encarava a mesa como se ela pudesse lhe oferecer uma saída. Eu resolvo isso, murmurou Preston. Vou ligar para o departamento de folha de pagamento agora mesmo. Vamos agilizar o processo. Isso configuraria coerção retroativa, respondi calmamente. A cláusula 7.4 define qualquer pagamento de bônus posterior à invocação como tentativa de suborno para reverter um protocolo de proteção. Essa linguagem é muito específica e torna qualquer pagamento desse tipo legalmente inadmissível. Ele se virou para Diana. Isso não se sustenta em tribunal. Ela não respondeu, porque sabia que isso aconteceria. Preston passou o resto da reunião fazendo o que executivos excessivamente confiantes fazem de melhor, blefar com o desespero de quem percebe que não tem fichas. Primeiro veio a negação disfarçada de preocupação. Depois, veio a demora envolta em falso charme e jargão administrativo. Eu já vi isso antes. Aliás, vivi isso durante boa parte de 18 anos na Dataflow Systems. Mas desta vez, eu não era o solucionador de problemas silencioso nos bastidores. Eu era quem segurava a corda, e Preston tinha acabado de entrar na forca. Deve ser algum problema na folha de pagamento, disse ele, andando de um lado para o outro como se o movimento pudesse lhe conferir credibilidade. Vou pedir para o lance verificar. Ele provavelmente já sinalizou o problema. Gostaria que eu encaminhasse as capturas de tela? Perguntei, calmamente, sem aspereza, apenas oferecendo fatos como um barista que oferece espuma extra. Preston piscou. Capturas de tela.
Abri minha pasta e deslizei uma única folha impressa sobre a mesa, o histórico de transações do meu banco, destacado e anotado. Abaixo, grampeado cuidadosamente, estava um registro interno do nosso próprio software de contabilidade, IDS de lotes de pagamento, datas de desembolso, valores e cadeias de aprovação. Verificado e confirmado, eu disse. Todos os bônus referentes ao desempenho do primeiro trimestre foram pagos entre 15 e 22 de março, conforme o cronograma padrão. O meu não foi incluído em nenhum lote. Diana inclinou-se para examinar a papelada. Sua boca formou uma linha tensa. Preston não olhou. Ele apenas se virou para a porta, como se talvez houvesse uma rota de fuga escondida atrás do cabideiro. Quer dizer, isso não faz sentido, murmurou ele. Você está me dizendo que o sistema simplesmente me ignorou? Não, eu disse. Estou lhe dizendo que alguém burlou o sistema. Silêncio. Diana finalmente falou. Precisamos verificar essas informações com os registros financeiros. Caleb, agradecemos sua cooperação. Enquanto isso, assenti com a cabeça uma vez, para manter tudo dentro da lei, enviei uma invocação por escrito da cláusula 7.4 ao RH, com registro de data e hora, entregue por canais internos e externos. Uma cópia está anexada à mesma pasta. Os olhos de Preston se arregalaram ligeiramente com aquilo. Ele sabia o que significava. Uma advertência verbal é uma coisa. Uma intimação formal, isso é uma bomba legal em um terno sob medida. Acho que estamos acelerando demais as coisas, disse Brooke, do RH, no final daquela tarde, quando me chamou para sua sala no terceiro andar. Ela tinha o tom suave e frenético de alguém tentando tapar um vazamento de cano com fita adesiva. Provavelmente houve algum erro. Talvez a aprovação tenha ficado presa no sistema. Você sabe como a equipe do Lance se adapta ao novo software de folha de pagamento. Dei-lhe um sorriso discreto. Claro. Mas, considerando o valor do bônus, e como foi anunciado publicamente, achei melhor tomar a iniciativa. Bem, disse ela, mexendo nervosamente com uma bola anti-estresse da Dataflow Systems, vamos dar uma olhada. Só nos dê um tempo, ok? Documentei tudo, eu disse, e prefiro não atrasar as medidas corretivas. Presumo que a empresa pense da mesma forma. Ela não respondeu, apenas acenou com a cabeça e fez um gesto vago em direção à tela, como se fingir que estava trabalhando nela fosse ganhar tempo. Mas eis a parte que eles não entenderam, minha calma não era submissão. Era cálculo. Porque enquanto o departamento jurídico emperrava, o RH blefava e Preston andava de um lado para o outro como um furão em meio a uma tempestade, eu já estava 10 passos à frente. Meus registros iam além dos financeiros. Eu havia criado um sistema interno completo de controle para cada marco, aprovação de bônus e alocação de recursos desde que entrei na Dataflow Systems em 2006, não porque eu não confiasse neles, mas porque confiava. Confiava que eles esqueceriam. Confiava que eles se acobertariam mutuamente. Confiava que eles redirecionariam fundos quando pensassem que ninguém estava olhando. Enterrado naqueles registros, sob uma coluna aparentemente tediosa intitulada Histórico de Autorizações, havia algo com que eles não contavam, um padrão. 3 autorizações idênticas. 3 pagamentos redirecionados. A mesma etiqueta de memorando codificada, BIF, realinhamento de projetos. Uma delas era minha. As outras 2 foram para executivos que nem sequer haviam cumprido suas metas do primeiro trimestre. Bônus fantasmas. Eu ainda não tinha mencionado isso. O momento certo era tudo. Deixa a podridão vir à tona por si só, como sempre acontece. Naquela tarde, voltei à minha mesa e abri o cofre criptografado onde guardava meus arquivos de auditoria em uma partição segura. Marquei 3 deles e adicionei um marcador vermelho ao que estava etiquetado como variação do primeiro trimestre, mais de $110 mil. Em seguida, reabri meus registros privados do projeto e fiz uma única entrada. Tática de protelação confirmada. Departamento jurídico sem consenso. RH protelando. Contagem regressiva de 48 horas para escalada da auditoria.
Então fiz algo que Preston jamais esperaria. Preparei uma xícara de chá, saí do meu e-mail e fui para casa exatamente às 17h01. Porque eu não precisava perseguir ninguém. Eu já tinha acendido o pavio. Tudo o que eles precisavam fazer era continuar mentindo tempo suficiente para que o fogo consumisse tudo ao redor. Na manhã de terça-feira, o escritório da Dataflow System cheirava a segredos, não apenas ao odor habitual de café passado do ponto e salmão requentado da geladeira comunitária da contabilidade, mas a algo azedo, mais forte, como nervos expostos ao sol por muito tempo. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos sabiam que algo estava acontecendo. Preston parou de se pavonear. Diana parou de sorrir. Lance, do departamento financeiro, de repente se converteu à religião e começou a evitar elevadores com outras pessoas dentro. Até Brooke, do RH, que geralmente exclamava Feliz Terça-feira, como se fosse uma saudação sagrada, estava grudada na caixa de entrada, com um AirPod na mão, acenando freneticamente com a cabeça para qualquer chamada de crise que ela fingia controlar. Eu não disse muita coisa. Não precisava. Enquanto eles se esforçavam para conciliar as discrepâncias, eu já estava imerso no que agora considerava a fase 2, a auditoria silenciosa. Nos últimos 3 anos, mantive um segundo sistema, não autorizado pela empresa, sem backup na nuvem, um disco rígido externo criptografado e isolado da internet, ao qual me referia, em tom de brincadeira, como minha apólice de seguro. Não por paranoia, mas por experiência. Vi muitos colegas serem culpados por erros orçamentários que não eram de sua responsabilidade. Vi executivos de alto escalão manipularem a equipe para que se calassem sobre erros administrativos que, de alguma forma, sempre favoreciam aqueles com vagas de estacionamento perto da entrada da diretoria. Meu sistema não se limitava a rastrear bônus. Ele rastreava movimentações financeiras, processuais e de pessoal. Cada vez que um pagamento a um fornecedor era processado, eu copiava os metadados. Cada vez que um bônus era autorizado, eu capturava a tela com a sequência de aprovação. Cada contratação, cada demissão, cada e-mail com um destinatário suspeito em cópia oculta, eu registrava tudo. Os arquivos eram áridos, sem dúvida, etiquetados por trimestre e iniciativa, mas, ao abri-los, era como dar de cara com o encanamento de um prédio extremamente corrupto. E agora, vasculhando os registros do primeiro trimestre no meu apartamento em Capitol Hill na noite de terça-feira, vi exatamente o que temia, 3 bônus lacrados, todos autorizados na mesma data, 8 de março, todos classificados como fundos discricionários realocados, todos provenientes de departamentos que haviam relatado incentivos de desempenho não reclamados. Os números coincidiam com os pagamentos em falta, incluindo o meu. Lembrei-me de que um deles havia sido publicamente rejeitado devido ao baixo desempenho. Lance havia anunciado isso pessoalmente na reunião geral de março. Outro executivo ainda nem havia entregue seu relatório final de metas. Havia seu pagamento de $35.000, aprovado sem problemas e assinado por Preston. Observação: retenção estratégica. Roubo estratégico, isso sim seria mais apropriado. E mais uma coisa, um nome que eu não reconheci. Um pagamento rotulado como bônus de retenção para um consultor chamado Hunter Phillips. Sem número de identificação do funcionário, sem documentação fiscal, sem registro de desempenho, apenas uma transferência bancária de $38.000 para uma conta fora do estado e uma anotação escondida no sistema financeiro sob o título Serviços de Contratado, Confidencial. Consultei nossa lista de fornecedores. Nenhum Phillips. Verifiquei a folha de pagamento. Nada. Então, verifiquei nossos registros de novas contratações e desligamentos. Foi aí que meu estômago se contraiu. Lance tinha um modelo para cadastrar funcionários fantasmas, um modelo usado para criar credenciais de acesso fictícias para testes de produtos. Normalmente, essas credenciais eram temporárias, isoladas em um ambiente controlado e monitoradas. Mas alguém havia copiado e colado esse modelo e o usado para criar um registro completo de pessoal, apenas o suficiente para justificar o desembolso de um contratado. Assinatura na autorização: Lance Murphy, diretor financeiro. Bem, eu não sou uma denunciante por natureza. Não gosto de fazer críticas destrutivas.
Mas acredito no equilíbrio. Ver esses homens saqueando nossa empresa em Denver como se fosse uma pinata em uma reunião de fraternidade, enquanto me manipulavam psicologicamente por causa de um bônus de $32.000, essa era a minha estratégia. Eu não precisei recorrer à imprensa. Não precisei de um escândalo no LinkedIn. Eu só precisei puxar um fio muito específico da meada. Às 15h44 de quarta-feira, usei meu laptop pessoal em uma cafeteria na Avenida Colfax, conectado a uma VPN, com uma conta ProtonMail criptografada recém-criada. Elaborei uma mensagem curta e impassível para o Comitê de Auditoria Interna do Conselho. Assunto: possíveis desembolsos executivos não autorizados. Corpo do texto: 3 bônus do primeiro trimestre aprovados fora dos parâmetros de desempenho. Um deles vinculado a um perfil de funcionário fantasma. Todos rastreáveis por meio de auditoria interna. Palavras-chave: Philips, verba discricionária realocada, realinhamento de projetos. Sem nome, sem ameaça, sem exigência, apenas migalhas de pão suficientes para forçar alguém a ceder. Quando voltei ao escritório da Dataflow Systems, pude sentir a mudança como se o tempo estivesse se aproximando por trás das paredes. A nuvem ainda não havia se rompido, mas a pressão estava mudando. A conversa parou quando passei. Os e-mails diminuíram. Os canais do Slack ficaram estranhamente silenciosos. Preston passou por mim no corredor e me deu um sorriso tão forçado que parecia ter sido grampeado em seu rosto. Está tudo bem, Caleb. Tudo está em movimento, eu disse. Naquela noite, fiz backup dos meus registros de auditoria novamente, 3 cópias. Guardei uma em um cofre em nome da minha irmã em uma agência do Wells Fargo em Boulder. Enviei outra para meu advogado com uma carta com data e hora marcada com a inscrição "não abrir, a menos que seja instruído". Guardei a terceira na gaveta da minha mesa, sem identificação, sem rótulo, com a aparência inocente de um manual do usuário. Porque as coisas estavam prestes a ficar barulhentas, e quando isso acontecesse, eu queria ser o único com tampões de ouvido. Na manhã de quinta-feira, Diana era um fantasma em seu próprio escritório. Não literalmente, ela ainda estava lá, ainda vestindo seus blazers de poder e com sua expressão indecifrável de advogada. Mas o brilho em seus olhos havia se transformado em algo frio e cauteloso. Percebi quando ela passou por mim no corredor, o jeito como hesitou antes de falar, o jeito como seus dedos se contraíram perto do celular como se ele pudesse mordê-la. Ela não estava me evitando. Ela estava circulando o perímetro de uma situação que finalmente percebeu que não controlava. Então eu lhe ofereci uma porta. Ei, Diana, eu disse, inclinando-me para dentro de seu escritório por volta das 11h15. Tem 5 minutos hoje? Só nós duas. Ela desviou o olhar do laptop, piscando os olhos. Claro. Desta vez, nada de sorrisos falsos. Nada de conversa fiada corporativa. Ela limpou a mesa instintivamente, como se soubesse que algo importante estava para acontecer. Entrei, fechei a porta atrás de mim e coloquei uma única pasta sobre a madeira polida entre nós, preta, lacrada com um adesivo que dizia "privilegiado", apenas para o departamento jurídico interno. Fica entre nós até segunda-feira, eu disse. Mas acho que você vai querer ler antes disso. Ela encarou a pasta como se ela pudesse chiar. O que tem dentro? Uma linha do tempo, eu disse. Documentação com referências cruzadas, capturas de tela, registros de processos, aprovações de pagamento de bônus, tudo comparado linha por linha com os pagamentos reais. Inconsistências destacadas, autorizações sem comprovação, memorandos que não correspondem aos depósitos. Ela abriu a pasta. A primeira página era uma linha do tempo destacada, do primeiro trimestre de 2024 até o presente. Em cada etapa, marquei quando entreguei os resultados, quando os bônus eram devidos contratualmente, quando os pagamentos aos executivos ocorreram e quando as discrepâncias apareceram pela primeira vez. Em seguida, vieram as capturas de tela, registros internos do sistema, datados e com carimbo de data-hora, mostrando as assinaturas de aprovação de Preston e Lance. Ao lado, comprovantes de transferência bancária mostrando valores transferidos para contas não relacionadas. Os olhos de Diana se moviam rapidamente. De vez em quando, seus dedos hesitavam na beira da página,
como se ela não tivesse certeza se queria ver o que vinha a seguir. Então ela clicou na aba vermelha. Ela parou, olhou para mim. Se o processo for aberto, haverá implicações para a SEC, eu disse. Há pelo menos 2 casos de remuneração executiva não declarada desviada por meio de pagamentos não relacionados à folha de pagamento. Isso representa um problema de conformidade, especialmente se esses fundos vieram de fundos de bônus destinados a funcionários. Apontei para uma seção destacada. Este livro razão mostra que sim. Ela recostou-se na cadeira, com as mãos cruzadas, mas não com força. Sua expressão impassível começou a se desfazer um pouco. O que você está me perguntando, Caleb? Estou lhe dando a oportunidade de decidir que tipo de advogado você quer ser quando isso se tornar público, eu disse. Um que tentou consertar a situação antes que os convidados percebessem, ou um que os ajudou a piorá-la? Ela olhou para a pasta. O peso dela pairava entre nós como uma arma carregada. Não era grossa, apenas cerca de 20 páginas, mas estava repleta de consequências. O que acontece se eu entregar isso ao conselho? Perguntou ela. Você protege a empresa, eu disse. Você perde o Preston, talvez o lance, mas não perde tudo. E se eu não fizer? Já enviei uma cópia para Wesley Barnes, do Comitê de Supervisão. Ele ainda não sabe o que tem em mãos. Eu disse para ele aguardar um sinal. Você pode optar por transformar esse sinal em uma chamada controlada ou em um alarme de incêndio. Ela expirou pelo nariz, fechou a pasta e a manteve ao lado de si em vez de devolvê-la. A manhã de sexta-feira chegou como um funeral ao qual ninguém queria comparecer. O reino de Preston cheirava a um desespero exageradamente polido e a pessoas fingindo que não estavam à espera do pior. Às 8h30 da manhã, recebi um convite de calendário que me fez sorrir. Revisão de emergência pelo Conselho, sessão executiva. Sala de conferências a 10 horas. Presentes, membros do Conselho, assessor jurídico, auditor externo Noah Lin, e eu. Preston não estava na lista. A reunião durou 47 minutos. Apresentei minhas condições com calma e profissionalismo, como engenheiro experiente que sou. Restituição integral, bônus de $32.000. Mais $48.000 em multas conforme a cláusula 7.4, triplicadas em caso de descumprimento doloso. Taxas de licenciamento para 18 anos de trabalho proprietário, $250.000 a serem pagos antes do desbloqueio do sistema. Demissão de Preston Garrett e Lance Murphy por justa causa. Auditoria externa de RH de todos os pagamentos de bônus dos últimos 3 anos. Wesley Barnes, meu antigo mentor, fez a pergunta final. Você pretende continuar usando os sistemas Dataflow? Nossos olhares se encontraram. Não. Mas garantirei uma transição tranquila de todos os sistemas e documentação assim que minhas condições forem cumpridas. Eles votaram por unanimidade. Preston foi demitido naquela tarde. Lance pediu demissão antes que pudessem demiti-lo. Brooke, do RH, discretamente entregou seu aviso prévio de 2 semanas. Às 17 horas de sexta-feira, eu já tinha a confirmação de uma transferência bancária de $330.000 para minha conta pessoal. Às 18 horas, eu já havia desbloqueado todos os sistemas que construí e fornecido toda a documentação necessária para meu substituto. Na manhã de segunda-feira, esvaziei minha mesa no escritório de Denver, onde passei 18 anos construindo algo que importava. Enquanto caminhava até o elevador com minha caixa de papelão, vários colegas acenaram respeitosamente com a cabeça. Eles sabiam. As notícias correm rápido nos círculos de tecnologia. Preston tentou me encurralar uma última vez no estacionamento, mas a segurança o escoltou para fora da propriedade antes que ele se aproximasse. Voltei dirigindo para meu apartamento em Capitol Hill, abri uma cerveja e comecei a procurar vagas de emprego remoto. Porque, às vezes, a melhor vingança não é destruí-los. Às vezes, é mostrar a eles exatamente o quanto precisavam de você, e então ir embora por sua própria conta. O IPO foi adiado indefinidamente. Ouvi dizer que ainda estão tentando reconstruir o que eu construí. Boa sorte com isso.